Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem. Nossa oração é para que todos fiquem bem e que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a todos. Continuamos no nosso isolamento, mas não deixamos de maneira alguma a palavra de Deus, não deixamos as orações, continuamos firmes nos nossos devocionais e a nossa oração é que todos possam, neste período, neste momento de dificuldades no qual passamos, que todos possam ficar bem. Estamos perto da Páscoa e eu quero chamar a atenção de vocês para um texto muito interessante do Evangelho de Marcos, capítulo 16, que narra a história de algumas mulheres que, ao terceiro dia, no domingo, depois da crucificação, foram levar perfumes, que era o costume daquela época, para ungir o corpo de Jesus. E ao chegarem no sepulcro, viram a pedra removida e um anjo estava à porta. E o anjo tem um diálogo muito interessante com elas. O anjo diz assim para elas: por que vocês estão vindo aqui buscar aquele que está vivo? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E o anjo fala alguma coisa que é interessante e que o evangelista Marcos aponta. Marcos é um evangelista que vai direto ao ponto, ele não dá muitos rodeios. E ele diz assim, capítulo 16, verso 7: vão, diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes diz. Marcos faz uma chamada importante aqui. Ele coloca os discípulos e depois ele coloca na frente Pedro. Por que ele faz isso? Porque nós conhecemos a história de Pedro. Pedro foi aquele que disse que Jesus era o Filho de Deus, e com certeza que ele sempre estaria com Jesus. Mas Jesus falou para ele uma coisa muito interessante. Ele falou: Pedro, você vai me negar. E Pedro falou: não, nunca vou fazer isso, Senhor Jesus, nunca. E quando Jesus foi preso e estava sendo interrogado, aconteceu aquilo que Jesus tinha comentado, que antes do galo cantar, Pedro iria negar. Ao negar Jesus para aquelas pessoas, Pedro se sentiu amargurado a ponto de fugir. E eu acredito que isso no ser humano acaba nos colocando numa proteção, que nós ficamos escondidos, não queremos conversar com ninguém, não queremos falar com ninguém, ficamos amargurados, e isso pode acabar em depressão, doenças, e nós ficamos angustiados. Jesus morre, Jesus é sepultado e Pedro estava com aquela angústia dentro dele. Pedro estava com aquela amargura, pois ele sabia que o seu mestre tinha morrido. Mas ele tinha esquecido que Jesus já tinha falado que iria ressuscitar, mas todos os discípulos esqueceram disso. E quando Marcos coloca isso aqui, que o anjo diz: diga a Pedro, diga aos discípulos, mas diga a Pedro que ele está indo adiante deles, Jesus quebra essa proteção que a gente coloca dentro de nós para dizer: você é importante para mim. Mesmo que você errou, eu quero você do meu lado. Mesmo que você está nessa amargura, eu vim, disse Jesus, vim para te salvar, vim para te ajudar. E Jesus diz, o anjo diz através do evangelista Marcos: diga que ele vai estar à frente, que quer encontrar com eles. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus veio a esta terra, ele veio para nos curar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos dar uma nova vida. Não deixe que a amargura, não deixe que os sentimentos ruins te prendam dentro de você e você não consiga se expressar, você não consiga falar com as pessoas, e não deixe que a depressão tome conta da sua vida. Lembre-se que Jesus está adiante de nós e ele quer ter um encontro conosco. Toda vez que eu leio esse texto,
eu sempre faço assim: vão, digam aos discípulos dele e a Gilvan, ele está indo à frente de vocês. Quando você lê, coloque o seu nome. No lugar de Pedro, coloque o seu nome. Pois Jesus está diante de nós. Ele quer ter um encontro conosco, porque Ele nos ama. Por isso que Ele veio e morreu na cruz para nos salvar, porque Ele nos ama. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se desesperem. Jesus nos ama e Ele está diante de nós. E Ele quer ter um encontro conosco. Que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Contem comigo, com a minha família e as nossas orações. Fiquem com Deus.